Alô, aluno! Estamos aqui de volta para mais uma aula de Ruby, ok? E legal, gente, nessa aula a gente vai falar o quê? A gente vai falar sobre orientação a objetos, né? Em Ruby. Aí vocês vão falar, professor, de novo orientação a objetos. Mais uma vez, você já falou em C#, já falou em Node, já falou em JavaScript, já falou em Java e mostrou exemplos em um monte. Sim, gente, já mostrei vários exemplos de orientação a objetos, mas sim, gente, orientação a objetos é importante. É bem importante, gente, porque você organiza o seu código, tá? E a maioria das pessoas que trabalham hoje no mercado de trabalho, eles utilizam da orientação a objetos para organizar os seus códigos, ok? Então, como a gente está vendo Ruby, eu não sei se você veio das minhas aulas de Node, das minhas aulas de iniciante, ou diretamente da aula de Ruby. Se eu não sei de onde que você veio, nada mais justo de que eu explicar para você também a orientação a objetos em Ruby, tá legal? Então, vale a pena vocês verem como esse conceito de orientação a objetos também é aplicável em Ruby, tá legal? Então, gente, como eu sempre falo para vocês, a linguagem não transforma você em um programador. Ou seja, o que transforma você num programador são os conceitos que você tem. O conceito de orientação a objetos, o conceito de variáveis, o conceito de looping, etc. O conceito de como fazer um deploy, de como utilizar um HTTP, de como fazer uma aplicação estruturada, o conceito geral de uma arquitetura. Isso vai transformar você num programador. Simplesmente você achar que uma linguagem vai fazer com que você vire um programador, simplesmente você vai reduzir o mercado de trabalho ao seu redor. Ou seja, não pense somente na linguagem, pense nos conceitos envolvidos. E isso vai mudar a sua vida como programador, tá legal? Perfeito, gente. Então a gente vai começar a aula de hoje falando sobre classe, instância e construtor no Ruby, tá legal? Eu não vou entrar tão a fundo nos conceitos de orientação a objetos, porque isso eu já dei para vocês na aula de iniciantes, tá legal? Mas então o que eu vou fazer é o quê? Mostrar como aplicar todos aqueles conceitos que eu já dei na aula de iniciantes no Ruby, tá legal? Então, bora começar a aula. Muito bom, pessoal. Então, como definir uma classe em Ruby, né? O que seria uma classe, o que seria uma instância, né? Uma classe nada mais nada menos que é você pegar todo o seu código, seus blocos de códigos, né? O seu looping, sua função recursiva, etc. e colocar organizado em uma estrutura. E essa estrutura, você pode utilizar ela depois no seu código, reaproveitando ele, ao invés de você simplesmente ficar replicando, ok? Então, para isso serve uma classe, tá legal? E como definir uma classe em Ruby? Simples, gente. A palavrinha class, ok? Quando você coloca a palavrinha class, ele já vai ficar lá reservado, entendendo que isso daqui vai ser uma classe, que você vai definir uma classe. Porém, gente, toda classe no Ruby, você precisa iniciar ela com a letra maiúscula, ou seja, ela se torna uma constante, tá? Então, quando você vai declarar uma classe, você coloca ali o nome primeiro maiúsculo. Então, por exemplo, carro, ok? Então, eu estou definindo uma classe chamada carro no Ruby, tá legal? E aí, gente, aqui embaixo eu fecho a estrutura da minha classe. Ou seja, acabei de definir aqui um modelo de uma classe onde eu posso colocar as minhas funções, as minhas variáveis e assim vai, e deixar tudo encapsulado, né? De uma forma que eu possa utilizar depois através de instâncias, tá? Muito bom, gente. Se eu fiz isso daqui, como então que eu defino ali alguns atributos e como que eu defino alguns métodos em cima da minha classe, tá? Legal, para você definir os atributos existem duas formas, a forma simples e a forma ali, na realidade, você tem duas formas, eu vou dizer para você não forma simples, né? Você tem uma forma que você tem como construir tudo para você, ou você tem uma forma de utilizar uma coisa no Ruby que chama método missing, né? Que é algumas assinaturas de alguns módulos que ele gera para você automaticamente esses códigos, tá? Só que isso eu vou entrar para vocês um pouco mais na frente, quando eu for falar para vocês de metaprogramming, tá? Então o que eu vou ensinar para vocês? A forma mais simples de se fazer, né? A forma não simples, né? Desculpa dizer simples, mas a forma mais construída, né? Fazendo passo por passo, ao invés de utilizar somente uma assinatura, tá legal? Acho que ficou um pouco confuso isso daí, mas vocês vão entender melhor no computador, tá? Mas é o seguinte, gente, como definir ali um atributo? Toda vez, como eu falei para vocês lá na área de variáveis de Ruby, toda vez que você precisa definir uma variável e essa variável tem a ver com o seu escopo ou tem a ver com a sua instância, você precisa colocar ali a assinatura de arroba, tá legal? Então, gente, esse arroba, ele vai servir para uma variável de instância, ou seja, uma variável que vai trafegar dentro da sua própria classe, tá? Perfeito, então como que eu defino um atributo aqui? Simplesmente colocando a palavrinha def, e aí eu quero colocar o atributo nome.
eu venho aqui e coloco nome, ok? E aí eu quero fazer isso daqui retornar alguma coisa. Eu dou aqui um end, e aí eu coloco uma variável de instância, né? Que é a variável com arroba nome, ok? Se eu faço isso daqui, gente, o que eu fiz aqui? Eu defini uma classe, e dessa classe eu estou definindo que o atributo nome vai retornar essa minha variável de instância com arroba. Toda vez que eu for tentar utilizar, essa variável ele vai retornar. Tá, beleza. Só que eu criei a minha instância desse jeito, defini uma variável nome, porém não estou setando essa variável nome em lugar nenhum, porque isso daqui só vai fazer um get, ok? Como que eu crio um get dessa minha propriedade de nome aqui? Eu posso simplesmente fazer assim, ó. Def, ok? Falar nome é igual, entre parênteses, o valor. Ok? E aí aqui eu dou um end. Aí aqui dentro eu coloco o meu arroba nome é igual ao valor. Ok? Value, né? Que nem eu coloquei aqui. Perfeito. Se eu falar desse jeito aqui, gente, eu estou definindo uma classe onde eu tenho dois atributos, ok? E desses dois atributos eu tenho um que é para fazer um get e outro que é para fazer o set. Se vocês olharem lá na aula de C#, onde eu falo para vocês de propriedades, eu mostro para vocês esse conceito de get e set, ok? Aqui, gente, também tem algo parecido, que é você definir um procedimento, certo? Que ele vai retornar uma variável de instância, tá legal? E se você deixar desse jeito com o igual e o valor, ele vai setar esse valor que você vai passar por parâmetro dentro da sua variável, tá? Só que nota aqui uma coisa diferente. Nesse caso, eu não estou criando uma função, porque uma função, gente, quando a gente cria desse jeito aqui sem o igual, né? Sem o igual, o que vai acontecer aqui? Eu vou ser obrigado a passar um parâmetro. Se eu coloco igual aqui, ó, esse tipo de variável aqui, ó, ele se torna um atributo set, ok? E esse atributo é o seguinte, é a mesma coisa de eu fazer assim, ó, classe, vamos supor que eu criei a instância, certo? Ponto nome é igual a Danilo. Ok? Quando eu faço isso daqui, ó, eu consigo setar essa string de Danilo para dentro dessa variável. Se eu não tivesse esse igual, o que ia acontecer? Eu não ia conseguir fazer igual aqui. Eu ia ter que colocar isso entre parênteses, ok? Então essa é a diferença de quando você coloca igual para quando você não coloca o igual, tá? Então por isso que a gente cria aqui um setter dessa forma, tá? Utilizando então um get e um set para você criar o atributo da sua classe, perfeito? E como criar uma função? De uma forma muito simples, né? Def, que esse aqui seria o método mostrar. Mostrar. E aí esse mostrar aqui, ele vai fazer o quê? Um puts desse valor de arroba nome, que é o valor que eu setei aqui, ok? Então o que eu fiz aqui? Eu defini uma classe onde eu setei um valor, tá? Aqui na realidade setei um valor, aqui eu tenho uma forma como trazer esse valor de volta, e aqui eu tenho como mostrar esse valor internamente na minha classe, ou também, se eu não quiser mostrar diretamente o valor do arroba, eu posso fazer um negócio chamado self.nome, que também ele retorna, ele chama esse atributo retornando esse valor de arroba nome, ok? Lembrando que toda função que você cria em Ruby, se você não colocar o return, ele já retorna a última ação para você, tá legal? Perfeito, gente. Então isso daqui é um exemplo de uma classe, tá? E como utilizar o construtor, tá? Diferente de como eu mostrei para vocês lá no Node.js, como eu mostrei para vocês no C#, no Java, o Ruby ele é um pouquinho diferente nesse ponto. Para você criar ali initializers, ou seja, para você criar construtor, você precisa definir uma função reservada chamada initialize. Então o que você faz? Def initialize. E aí aqui dentro, gente, se você quer que o seu construtor passe parâmetros, aqui você pode colocar, por exemplo, o nome, e aí aqui dá um end, ou seja, você pode colocar para o seu arroba nome, que a sua variável de instância é igual ao nome do construtor. Então esse daqui é o jeito como você declara um construtor em uma classe de Ruby, tá? Você definindo um construtor é simples. Você vai fazer o quê? O nome da classe, que é carro, né? Ponto .new. Nota que aqui é diferente, tá? Lá no C# ou no Node, você faz o quê? New carro, né?
Aqui no Ruby, ele é carro.new, tá? E aí aqui você passa o parâmetro de Danilo, que seria ali o nome que eu quero passar para o meu construtor já preencher essa variável aqui, tá legal? Então, gente, é isso que a gente vai fazer na aula de hoje. A gente vai criar uma classe, a classe vai ser parecida com isso daqui, a gente vai criar então os gets e sets, vai criar um método para mostrar na tela e vai criar um initializer ali para a gente passar parâmetro ou não, tá legal? Perfeito, gente, então eu vejo vocês lá no computador. Muito bom, pessoal, de volta no computador, então agora a gente vai para mais uma aula de Ruby, tá legal? A gente vai para a aula agora falando sobre orientação a objetos. Gente, se vocês ficarem com alguma dúvida, não hesitem, marque a aula particular, me deixe ajudar vocês, ok? Porque assim, gente, muitas vezes vocês vão ver aqui a aula gravada, você vai tentar executar, e aí vai começar a travar, não vai conseguir, e aí você vai tentar desistir. Não desista do seu sonho, não desista de vocês, ok? Me deixe ajudar. É só vocês fazerem ali, comprar aula particular, que eu vou tentar ajudar vocês e vou fazer o possível para que vocês consigam aprender e seguir para o próximo passo. Então, a única conselho que eu dou para vocês é não desista de vocês, me deixe ajudar, tá legal? Vocês têm como pagar com boleto bancário, tem como pagar com cartão de crédito, com débito. É só vocês definirem e eu vou até vocês, eu vou pelo Skype, online, vou fazer de tudo que eu conseguir fazer para fazer com que vocês aprendam, tá legal? Perfeito. O meu sucesso é que vocês aprendam e que vocês consigam ganhar o dinheiro de vocês, tá legal? Muito bom, gente. Indo aqui lá pro terminal, né? Tô meio atrapalhado hoje, gente, me desculpa. Mas indo aqui pro terminal, o que acontece? Eu vou criar, então, uma nova pasta chamada orientação a objetos, tá legal? Então, mkdir aqui, orientação, underline a, underline objetos. E dentro desta pasta, orientação a objetos, eu vou fazer o quê? Eu vou criar outra pasta, então mkdir, vou colocar ela como classe, ok? Instância, underline, construtor. Que aí é o exemplo que a gente vai fazer aqui agora, tá? Perfeito, então isso daqui é a nossa pasta do trabalho que a gente vai ter de hoje, tá? Então, classe, instância, construtor. Agora eu vou copiar os dados que está lá de hash, tá? Então eu vou fazer o seguinte, cp -r, que eu quero copiar todos os arquivos, inclusive os diretórios. Ponto, barra, porque eu estou nesse diretório, vou voltar para esse e vou voltar para esse. Agora eu estou dentro de Ruby, tá? Vou entrar dentro da pasta hash e vou copiar tudo que tem aqui dentro, tá? E eu vou jogar ponto, que é nesse diretório onde eu estou. Dei um Enter, ele já fez ali a cópia de tudo, ok? Vou dar aqui um sublime ponto. Ele vai abrir para mim aqui a nossa classe aula, né? O nosso arquivo aula, onde tem aqui alguns exemplos que a gente já fez nas aulas anteriores, tá? Beleza, agora a gente vai fazer aquilo que a gente fez na lousa. Como definir uma classe, né, gente? Então, da forma mais simples de todas. Class, o nome da nossa classe, como eu falei para vocês, que a classe ele vira uma constante, né? Eles têm que colocar a primeira maiúscula. Então, na realidade, carro, né? Carro. Então, é a nossa classe que a gente está fazendo, ok? E aí eu vou dar aqui um end para definir a minha classe. Simplesmente assim eu já fiz uma classe, ok? Porém, uma classe que não tem nada dentro dela, uma classe vazia. Se eu quisesse só criar uma classe vazia que não tivesse nada, eu poderia simplesmente fazer assim também, gente, ó. Class, carro, ponto e vírgula, end. Eu fiz aqui uma classe com uma linha só, tá? Olha só, eu vou executar o arquivo para vocês verem que também não dá erro, tá? Então, Ruby, aula, executei o arquivo, ó, não deu erro nenhum, tá? Perfeito, então agora eu vou vir aqui e vou começar a definir os atributos que eu falei para vocês. Como eu expliquei para vocês na aula de variáveis, lembra que as aulas que eu já dei para vocês são conceitos importantes que vocês precisam fixar na cabeça de vocês, porque a gente vai usar esses conceitos nas aulas decorrentes, né? Nas próximas aulas a gente usa todos aqueles conceitos que eu falei para vocês. E aí um dos conceitos que eu falei para vocês é o arroba, que é a variável de instância, né? A variável que ela só funciona no escopo que ela está trabalhando, tá? E eu mostrei o exemplo para vocês com uma classe simples lá, perfeito? Então agora eu vou criar para vocês dois atributos, um get e um set, que é o atributo nome. Então def, nome, ok? E end. Então eu vou criar o atributo set, tá? Igual a value. Como eu expliquei para vocês lá no quadro, se eu coloco esse igual aqui, ó, ele me transforma essa função em um setter. Ou seja, ao invés de eu passar o parâmetro para a função, ele já, com o igual, como se eu estivesse setando uma variável, ele já entende e já joga isso para dentro dessa função aqui. Tá legal? E aí eu venho aqui e coloco arroba, nome, que é a minha variável de instância, igual a value. Tá? Perfeito. Agora eu tenho aqui uma variável de get, mas eu não tenho... Não, eu tenho uma variável de set, mas eu não tenho uma de get. Né? Vamos fazer o teste? Vamos sim. Vamos fazer o seguinte, ó. Vou criar aqui uma nova instância, então vou colocar a variável carro minúsculo aqui, é igual a
carro.new, ok? Então eu estou criando uma nova instância dessa classe que eu acabei de definir, perfeito? E aí eu vou fazer o seguinte, vou botar aqui um debugger, para vocês verem passo por passo do que vai acontecer. E eu vou tentar fazer o que também? Ó? Vou fazer assim, ó, carro é igual, carro.nome é igual a Fiat, ok? E aí eu estou tentando colocar aqui, melhor, vamos colocar o nome de um carro, né? O nome de um carro, Palio, tá? E aí aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar printar os dados desse carro, né? Então, print, ou puts, né? De carro.nome, ok? Nota que aqui eu só defini o meu setter, eu não defini o meu getter, tá? Então, se eu definir só o meu setter aqui, ó, eu tenho isso daqui, porém o carro.nome eu não tenho. O meu código aqui vai dar erro, tá? Então eu vou executar só para vocês olharem aqui o que vai acontecer. Aqui com o meu debugger ele vai parar, ok? Eu vou criar a nova instância, só que dessa vez eu vou entrar dentro do método. Então eu vou colocar o S aqui para entrar dentro da minha instância, tá? Eu entrei, como não tem o construtor, ele já foi e já saiu, ok? Agora eu vou entrar de novo para ver o meu setter. Então o S de novo, ele entrou aqui no meu setter, tá vendo? Se vocês olharem, o valor é o valor que eu passei ali como Palio, tá? E a minha variável aqui, @nome, ela tá new, né? Ou seja, ela tá vazia, ainda não foi definida. Eu vou para o próximo, eu setei ela agora. Agora, se eu olhar aqui dentro da minha classe, se eu tentar colocar aqui, ó, @nome, vai funcionar? Não, porque esse @nome, ele tá dentro do meu escopo da minha classe. Lá dentro da minha classe, isso aqui é válida. Fora da minha classe, não é válido. Tá legal? Então é somente dentro do escopo, somente da instância, que é essa instância que eu acabei de criar, ok? Que chama carro, né? Se eu colocar ela aqui, ó, eu tenho lá o @nome igual a Palio, mas é somente encapsulado dentro dessa classe. Legal? Perfeito. Agora eu vou tentar dar o carro.nome. Olha só o que vai acontecer, ó. Ele vai dar erro. Que erro que ele deu aqui, ó? Não definido o método chamado nome, né? Ou seja, eu não tenho um getter de nome, né? Aí ele fala assim, ó, você não queria falar did you mean nome igual? Nome igual é o meu setter, não é o meu getter, ok? Então agora o que eu preciso fazer? Definir o meu getter. Se eu já fiz aqui o meu setter, para eu definir o meu getter é de uma forma muito simples. Como eu já falei para vocês, quando você cria uma função no Ruby, para você retornar algo, você não precisa colocar o return se você não quiser. Você pode deixar que a última opção é o que vai retornar. Ou seja, eu criei aqui o getter e agora eu criei o setter. Isso daqui vai funcionar agora. Como eu falei para vocês também, o parênteses é opcional. Então olha só que interessante, isso daqui é uma função e também é um atributo, ok? É uma propriedade da minha classe, tá legal? Salvei aqui, agora eu vou rodar o código para vocês verem o que vai acontecer, ó. Já não deu erro e mostrou o meu Palio, ok? Ou seja, defini uma classe com get e set, tá legal? Agora eu vou definir lá o método de mostrar, né? Então def mostrar, e aí o que eu quero? Eu quero que ele mostre o valor que está dentro do meu arroba de instância, né? Então end. Se eu colocar aqui, ó, o arroba name, ou dar um puts de arroba name, vai funcionar? E aí aqui ao invés de eu colocar nome, eu coloco mostrar, e posso tirar esse puts aqui também. Isso vai funcionar, gente? Vai, tá? Porque é a mesma coisa. Se eu utilizar self.nome ou se eu utilizar @nome, ele vai funcionar normalmente. Por que ele vai funcionar normalmente, gente? Porque o @nome é uma variável de escopo de instância, ok? Então eu posso utilizar dentro da minha classe aqui, sossegado esse @nome em qualquer lugar que eu quiser da minha classe, tá legal? Então eu vou rodar esse código, vocês vão ver que ele também vai fazer tudo bonitinho, ó. Vou entrar aqui, agora eu vou entrar dentro do método mostrar, ele vai fazer o puts de nome, e aí mostrando aqui Palio, ok? Então, mais um exemplo da minha classe aqui, perfeito? Legal, gente. Aí, assim, uma coisa também que eu posso fazer de interessante aqui para vocês, ó, se eu quisesse passar parâmetro aqui também, ó, então tipo assim, ó, marca, e aí eu quero que mostre para mim o nome do meu carro mais a marca. O que eu posso fazer aqui, ó? Colocar entre aspas, colocar aqui marca, 2 pontos, passar a marca que eu passei por parâmetro, ok? Então marca, ok? E também colocar aqui o valor do modelo, né? Então modelo, 2 pontos, aqui eu coloco modelo, que é o modelo que eu estou pegando no @nome. Tem duas formas de eu utilizar, tá, gente? Eu posso utilizar o @nome ou eu posso utilizar o nome direto, que é essa função aqui que vai chamar o @nome. Então, tanto faz, tá? Então, ó, se eu não quero chamar o @nome, eu quero chamar diretamente a função aqui, que é o meu getter, eu posso simplesmente colocar nome,
Ou eu posso falar o seguinte, igual eu mostrei lá para vocês no C Sharp e mostrei para vocês no Node.js, você pode fazer o seguinte, ó, colocar assim, ó, self, ponto, tá? Nome. O que é o self? É a mesma coisa do this lá no C Sharp, né? Do this lá no Java, tá? Esse aqui, ó, é o quê? Você está falando que é dessa própria instância, me chame o método chamado nome, ok? Então isso daqui quer dizer que é da própria instância. A mesma coisa do this que a gente tem lá no C Sharp, lá no JavaScript, assim vai. Tá legal? Pronto. Salvei aqui, agora a gente vai ver o resultado que vai acontecer no nosso mostrar. Vou tirar o debugger e vou rodar o código. Olha só que interessante. Agora ele vai vir aqui, ele vai dar erro porque faltou passar argumento do no mostrar, né? Se vocês olharem aqui no mostrar, eu criei um parâmetro, porém eu não passei o argumento que é o quê? A marca que eu quero. Então eu vou colocar a marca aqui, ó, entre aspas, Fiat, ok? Rodei agora o parâmetro, tá aí, ó, marca Fiat modelo Palio, tá? Ah, eu não quero passar o parâmetro, eu quero definir um parâmetro automático. Tudo bem, você pode fazer isso também. É só você colocar igual e uma marca padrão que você quer aqui, ó. Então, marca padrão. Ok? Então, eu vou rodar o meu código, tá lá, ó, marca padrão, modelo Palio. Ah, e se eu passar agora o Fiat aqui no parâmetro, vai funcionar? Também vai funcionar, gente. Por quê? Porque agora o que eu fiz aqui? Ó? Eu não estou utilizando a marca padrão, eu passei o parâmetro Fiat. Rodando aqui agora, eu tenho lá marca Fiat, modelo Palio, tá vendo? Tudo bonitinho funcionando. Legal. Agora, gente, se eu quisesse fazer o seguinte, na hora que eu criar a minha classe, eu quero já passar um parâmetro automático, tá? Eu quero, no construtor da minha classe, passar um parâmetro. O que eu faço? Eu defino o meu construtor, tá legal? E aí o meu construtor eu defino da seguinte forma, def initialize, ok? E aí aqui eu falo qual que é os parâmetros que eu quero. Por exemplo, eu quero parâmetro chamado nome, tá legal? E aí eu vou preencher esse parâmetro nome no meu arroba nome. Então, arroba nome é igual a nome, ok? Agora, olha só que interessante, gente. Eu defini aqui que a minha classe ela vai ter que ter um construtor. Se ela não tiver um construtor, se eu não passar um parâmetro nome no construtor, eu não deixo criar a minha classe e vai dar erro, tá? Então, eu vou comentar essa linha e vou rodar o meu código só para vocês verem. Na realidade, eu vou deixar a linha aqui desse jeito, só para vocês verem que vai dar erro no meu código, ó. Ele deu erro falando que eu não tenho o número de argumentos necessários para o initialize, né? Ou seja, na linha 24 eu preciso passar alguma coisa no meu new, ok? Então eu estou definindo meu construtor, mas eu preciso passar no new um parâmetro. Então agora eu vou passar o parâmetro chamado Fiesta, ok? E na marca aqui, ó, eu vou colocar como Ford, ok? E vou comentar essa linha aqui, porque eu não quero mais passar o parâmetro aqui diretamente. Eu vou passar o parâmetro no meu construtor. Vou rodar o código de novo e vocês vão ver que vai dar o mesmo resultado. Ah, mas professor, se você preencheu aqui, mas você não passou o parâmetro aqui na sua instância, como é que funcionou a mensagem direitinho como marca Ford e modelo Fiesta? Sendo que aqui dentro do seu mostrar, você mostra o nome e você mostra o modelo que você passou. Pelo simples fato, gente, de eu estar usando o construtor. E o meu construtor, ele preenche a minha variável arroba nome, tá? Então, se eu der aqui um debugger, vocês vão ver que quando eu utilizo o construtor, agora utilizando o S para entrar dentro do método, vocês vão ver que a primeira coisa que ele faz na minha ação da criação da instância da minha classe é passar o parâmetro para dentro da minha variável de instância, ok? Que é a variável arroba nome. Se eu fiz isso daqui, gente, agora vocês vão ver que eu já tenho o arroba nome já preenchido com Fiesta e quando eu utilizo o mostrar passando o parâmetro Ford, ele me mostra do jeito que eu gostaria, ok? Então, é isso daqui que você cria, então, uma classe, um construtor, getter e setter e função para uma classe simples, ok? Utilizando ali o Ruby, tá? Ah, professor, mas eu quero não passar parâmetros também. Eu não quero nem passar parâmetros aqui na minha função e eu também não quero no meu construtor passar parâmetro. Eu quero deixar no meu construtor opcional. Se eu passar parâmetro, eu utilizo. Se eu não passar, eu não utilizo, ok? O que vocês podem fazer? Vocês podem colocar aqui um valor padrão de modelo, ok? Então, vou colocar aqui nome, vamos colocar modelo padrão, ok? Se eu faço isso daqui, agora se eu criar a instância
Olha só que interessante, se eu fizer desse jeito aqui, ó, eu crio uma nova instância, não preciso nem jogar numa variável e já chamo mostrar direto. Vocês vão ver que ele vai funcionar e ele vai mostrar aqui, ó, marca padrão, modelo padrão, ok? Olha só que interessante, rodei aqui, tá vendo? Marca padrão, modelo padrão. Eu não precisei jogar dentro de uma variável e eu criei uma instância e já utilizei o mostrar direto, mostrando os valores padrões que eu defini aqui, tanto no meu initializer quanto na minha função. Então é isso daí, gente. Então eu vou ficando por aqui, tá legal? Então convido vocês a pegarem esse exercício, brincarem, criar ali uma classe carro, criar uma classe cliente, uma classe pedido, tentar vincular uma classe com a outra e brincar um pouquinho com a orientação a objeto básica, tá? Porque depois a gente vai ver muito mais outras coisas, como herança, como polimorfismo, várias coisas que a gente tem aqui dentro da orientação a objeto para o Ruby também, tá? Depois disso a gente vai ver módulos também, que é algo bem interessante para o Ruby, para depois a gente começar a ver metaprogramming, que é o que faz toda a diferença na linguagem Ruby, tá legal? Para depois a gente vir ali com Rails, Sinatra e outras coisas que a gente tem aí para mostrar em Ruby, tá legal? Perfeito, gente. Então eu fico por aqui, até mais e até a próxima aula. Gente, me desculpa, hoje eu tô um pouquinho atrapalhado, mas valeu, a aula saiu, tá? Então aí eu passei os conceitos para vocês, é só vocês olharem, estudarem e marcarem a aula particular para tirar dúvida, tá legal? Não vou deixar, porque eu estou atrapalhado, deixar de gravar a aula e deixar de colaborar com o conhecimento de vocês. Não é isso que vai me fazer parar de gravar, tá legal? Perfeito, gente. Então, continue estudando, continue com força, porque eu também tenho força todos os dias para levantar, mesmo bem, mesmo mal, gravando aula para vocês, tá legal? Vamos nessa, vamos mudar o mundo. É isso aí.